Boa tarde, estamos começando o novo Conversa de Professor, hoje nesse horário especial do meio-dia e 30, tá? E o tema de hoje é um tema importante, onde nós já tínhamos destacado. Prova de língua portuguesa e redação é uma prova fundamental para todo vestibulando. Peso 3 para todo mundo, não tem conversa. Nesse caso, tem que ir bem na prova. Além disso, em português a média é alta e a redação é uma prova com um grau de dificuldade, né, que tem aparecido bastante grande, né, porque o aluno efetivamente vai ter que escrever e vai ter que fazer uma boa prova. Então, nós estamos aqui já ao vivo. Você que está entrando no nosso Face e está começando a nos assistir, pode começar a mandar suas dúvidas, né, suas mensagens aí. Hoje nós estamos aqui com a professora Maria Tereza, professora de Redação e Língua Portuguesa do Universitário. Dispensa apresentações, né, minha colega há muito tempo, e nós não vamos falar Não nem é, de não, não, tempo não, e nem não, de idade, né, professora não, Maria Tereza. não é E, necessário. enfim, mas a experiência que a Maria Tereza tem, né, em análises de prova da Universidade Federal é muito grande. Ela trabalhou praticamente uma vida toda eh, preparando alunos, né, para ingressar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Portanto, a gente está aqui, né, com uma pessoa mais do que especializada para nos dar todas as dicas que a gente precisa para essa prova, né? Lembrando que o nosso revisão começa no dia 14 de novembro, revisão para a Universidade Federal, logo após as provas do Enem, e este revisão da URGS vai até as vésperas do vestibular da Universidade Federal. E a novidade é o nosso EAD, né? A nossa plataforma de ensino à distância, que está sendo lançada exatamente para esse nosso primeiro curso. Você que não está acompanhando conversa de professor, ou mesmo que está acompanhando, mas ainda está com a preguiça, né, de entrar lá, não perde tempo, né? O nosso site universitario.com.br/pré-veste EAD é onde tu vais encontrar todas as informações, e também no topo da página ali um espaço para te cadastrar, e neste cadastro tu vais poder então degustar as aulas que nós preparamos especialmente para tu teres a noção exata de como vai funcionar o nosso EAD, um EAD que fará a transmissão ao vivo pela manhã, das 15 para 7 até às 13 horas, com exceção da segunda e da quinta, que vai até o meio-dia e 15, com todos esses professores que estão desfilando aqui no Conversa de Professor. Aliás, se tu perdeu algum, pode acessar o nosso Face, eles estão todos lá, e aí tu podes, né, ir assistindo com calma todos eles e ter uma noção, né, do que a gente já comentou também sobre o nosso EAD. Então as aulas são ao vivo e depois elas serão gravadas e editadas para que, se tu não puderes assistir de manhã ou não quiseres ou tiveres algum problema, poder assistir a qualquer hora. A possibilidade de assistir é ilimitada, pode assistir uma, duas, três, quatro, cinco, 10 vezes, né? Tá com maior dificuldade em português, vai lá na aula da professora Maria Tereza e assiste, né, até cansar. Várias vezes. Além do que, nós temos um ambiente no nosso EAD, tu vais poder acompanhar o que tu está assistindo, quantos por cento do curso tu já assististe, se tu assistiu uma, duas, três, quatro, cinco vezes a aula do professor A, B ou C, enfim, uma série de novidades aí, né, que vão facilitar a tua vida na preparação para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então vamos começar aqui, né, com o nosso papo de De professor, nossa conversa de redação. professor, falando um pouco sobre redação. E a pergunta que eu faço para a Tereza para começar essa nossa conversa é: quais são as dúvidas mais comuns dos alunos na prova de redação? O que aparece assim, pelo menos vamos começar de uma forma genérica, o que aparece mais Genérica, comum e que, naturalmente, por ser o mais comum, é aquilo que mais repete-se, né? isso. Genérica e suave. Vamos começar pela forma. Muitas vezes a dúvida recai sobre alguns detalhes. É claro, a forma é importante, o conteúdo é muito mais, mas eu digo que redação é como um cartão de visitas, é a sua carinha que está ali. Então, primeiro, número de linhas. Isso não é desimportante, é super importante, porque o número de linhas, o mínimo que você pode escrever, 30 linhas, máximo 50 linhas. Aquém dessas 30 linhas, infelizmente, critério de anulação zero. E ó, o título não conta como linha.
O título, inclusive, na folha da URGS tem um espaço específico, um espaço para o título. Então, você tem de escrever, sim, da linha 1 até a linha 30, mas eu sempre sugiro, não para na 30ª. Faz um pouquinho a mais, 31, 32. A menos é problema. A mais não é problema. A mais não é problema. Porque vai que você, por exemplo, errou. Acontece. Aí você vai lá e faz aquela correção básica, que é passar um tracinho sobre o erro e escrever ao lado da forma correta. Aí você faz umas 3 vezes, não faz muito não, porque fica uma lambança, mas aí faz umas 3 vezes, aí para na 30ª linha. Você escreveu 30 linhas? Não, você rasurou 3 vezes. Então vai um pouquinho adiante, garante. Até a 50, não tem problema E nenhum. até porque, né, quando a gente está fazendo o rascunho, a gente escreve de uma forma. Vai passar ali para mais Isso. bonitinho, normalmente diminui Claro. o texto, né? Então, não né, deixa dúvidas. E aí é max 50. não economiza, né? Não economiza. Em max 50 aí não dá, você não vai escrever na mesa, claro, né? A segunda dúvida, assim, bem recorrente, essa é muito séria, mas a outra não é tanto assim, é sobre a letra. Que letra eu posso usar? Qualquer uma, desde que elegível. Não existe letra bonita, letra feia. Existe ilegível e ilegível. Pode misturar, um mito que corre por aí, você pode misturar a letra? Pode. Se eu escrevo com letra de forma, só diferencia bem a maiúscula da minúscula. No mais. E a última dúvida é o título. A maioria Tem que botar título? Tem. Essa é assim, E como a gente ouve, né, a gente insiste isso, talvez seja uma das coisas que a gente mais insista é com a questão do título, assim, eu digo na última hora, né? Quando a gente está dando aquelas dicas e volta e meia depois vem aquela choradeira. Não, eu já disse que merece choque elétrico quem depois me pergunta, chora no desespero, no A gente insiste muito com isso, né, Tereza? O título eu esqueci. Pois é, vai zerar? Não vai zerar. Mas está nas instruções, está lá. Dê um título ao seu texto. Então, dê um título ao seu texto. Não é uma obra eu vou fazer uma coisa super diferente. Não, um título ao seu texto. Você entra ali naquela linhazinha específica e era isso. Por favor, não me esquece. Tem um lugar lá em branco, é para ser preenchido. Legal. Olha só, a prova é uma prova composta de questões de língua portuguesa, que nós vamos fazer uma conversa especial de professor na segunda-feira. A gente preferiu dividir, né, redação e língua portuguesa, pela importância, né, da prova, essa que nós já comentamos, que tem o peso 3 para todo mundo. E então nós vamos falar especificamente sobre língua portuguesa no dia 16, né, na próxima segunda-feira, né, às 19 horas, já estou antecipando também o horário. Mas a prova tem a prova de redação. O aluno deve começar pela redação, deve começar pela língua portuguesa. Qual é a recomendação da professora Maria Tereza? Ele deve ter escutado a vida inteira isso. Eu acho que ele já sabe até a resposta. E você escutou, eu escutei. Sim. Você escutou, eu escutei. Aí o professor até amanhã dizia assim, começa pela redação. Vou repetir, tá? Começa pela redação. Mas isso não quer dizer que tenha que escrever a redação toda. Tá, mas por que começa pela redação? Pelo seguinte, a prova de língua portuguesa é uma prova de adesão. As 5 alternativas ali, você vai aderir preferencialmente a correta. Vai aderir a correta. Já a prova de redação é uma prova de criação. Deixá-la para o final, puxa, a gente já está mais cansado. Não existe uma única resposta certa em redação. Se somos 100 bons textos podem surgir daí. Então, o que eu sempre sugiro? Não é sair escrevendo a redação feito um louco. Se aproprie do tema. Vai lá. Lê bem. Vê o tema. Está em negrito. Destaca as palavras. Isso, a proposta. Está em negrito esse tema. Aí você destaca as palavras-chave, lê os textos de apoio e aquilo fica na sua cabecinha. Faz um planejamentozinho básico, depois a gente vai falar sobre isso. Rolou, vai para o rascunho. Não rolou, vai fazer uma questão da prova. Mas já fica com aquilo. Já fica amadurecendo, óbvio. E, de preferência, não precisa fazer. Não, você precisa se apropriar, fazer um planejamentozinho básico, aí vai fazer o que você quiser. E reserva os 20 minutos finais para passar limpo. Isso é bem importante. Maravilha. Já temos aqui algumas interações, né? O pessoal sempre assistindo, né? Comentando algumas coisas. Professor Nube Medeiros, que é nosso amado telespectador presente sempre, né? Grande Nube Medeiros, amigão, né? Tá colocando aqui. Esta é fera. Amado. Elogio, né? E o Thales Gomes Pereira está dizendo, professora muito top, tudo em letra
maiúscula, né, para dar um grito aí para a professora Tereza e avisá-la dos fãs aí que ela tem. Né? Mas vamos seguir aí na nossa conversa, né? E o aluno, até agora, né, evidentemente, ele está se preparando para o Enem, está se preparando para a URGS. Né? Ele não vai relaxar nenhuma coisa nem outra. Não. Ontem mesmo, na aula de Química, na conversa de Química, a gente destacou, né, que os conteúdos basicamente são os mesmos, quase de todas as matérias. Às vezes não cai um conteúdo aqui, não cai um ali. Em História, por exemplo, não cai Rio Grande do Sul no Enem, por razões óbvias, né, que nós vamos ter que destacar depois um pouco mais na URGS, mas mesmo assim a gente vai trabalhando todos esses conteúdos ao longo do ano. Mas existe um enfoque diferente, uma forma de tratamento das questões diferentes entre Enem e URGS. Eu queria saber, né, no caso da redação, que é um pouco diferente disso, eu imagino. Existe uma diferença bastante grande. Não é a questão, bom, escrever todo mundo escreve, né? Ter atenção com a proposta todo mundo tem, etc. Sim. Mas há um enfoque diferente na preparação do Enem e para a preparação da URGS. Então, o aluno que se preparou, está se preparando ainda para o Enem, claro que essa é a sua preparação mais imediata. Sim. A gente já começou, dentro de sala de aula, a preparação paralela com a URGS. Mas ele tem que virar uma chave, né? Quando acabar o Enem, ele tem que virar uma chave e começar a voltar. Qual é a diferença básica que existe na redação do Enem e na redação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul? Olha que felicidade. Redação. Hoje de manhã, agora a gente está de tarde já, né? Hoje de manhã eu ainda falava sobre isso em sala de aula. Olha só que felicidade. Na realidade, como você mesmo falou, redigir é redigir. Você sabe escrever. Então, esse aluno que vem se preparando de forma mais imediata para o Enem, ele também se preparou para a URGS. Porque a estrutura, o desenvolvimento do conteúdo, os argumentos que ele vai usar, a questão da informatividade, o que é que muda basicamente? Isso não irá prejudicá-lo, quero deixar isso muito claro. Então, eu escrevi 30 textos com enfoque Enem, agora eu vou escrever 3 com enfoque URGS. Não, você escreveu 30 boas redações. Qual é a diferença básica? A URGS ela é mais exigente em termos de domínio da norma culta, na hora da correção. Contudo, com essa mudança que ocorrerá já na próxima correção do Enem, também se diz que a exigência será maior. Então, mais cuidado ao passar a limpo questões de regência, concordância, pontuação, crase. Ao passo que no Enem, tendo em vista que os temas são de cunho mais social, se pede uma interferência na problemática ali apresentada. Mas na URGS não tem isso, então não vou saber como fazer. Vai sim. Vou te dar um exemplo muito claro. Em 2015, a URGS propôs, deixa eu ler aqui bem direitinho, na sua opinião, o que é amizade nos dias de hoje? Mas como é que eu vou falar de problemas? Sempre é possível problematizar, mesmo num tema, palavra dos alunos, que é mais subjetivo. Não, objetivo a gente tem que ser sempre. É um tema que permite uma abordagem não da problemática social que nos envolve. Uma experiência mais pessoal. Né? Isso, alguma coisa. Até porque, na sua opinião, o que é amizade nos dias de hoje? Mas então, não posso fazer igual nem pode, amado, sabe por quê? Nos textos de apoio, que você tem que ler com atenção, só não pode copiar, havia toda uma elaboração relativa à amizade permeada pelas redes sociais. E aí, problematize? Você acha que isso é um problema? Que a amizade permeada pelas redes sociais, na real, não é uma amizade que nos separa, não nos aproxima? E aí você vai problematizar e você vai ter de interferir. E aí ficou fácil, sabe por quê? O Enem exige um detalhamento dessa interferência, quem faz, como faz, o que faz e para que faz. Na URGS, não. Você pode apresentar uma interferência sem todo esse detalhamento. É claro que não vai dizer que tem que tomar consciência, porque é bobagem. Vamos tomar consciência ou vamos nos amar como se não houvesse amanhã. Não, nada disso. Mas você pode, de qualquer forma, aproveitar toda a sua experiência, se é que você se sente à vontade com ela, e seguramente se sente, para elaborar a redação da URGS. Agora, em 2017, a questão do estilo. Posso problematizar também? Não existe estilo, o que existe é todos seguirem na mesma direção, como se fosse manada. Então, sempre é possível. Não muda muito, não. Beleza. A questão maior mesmo, me parece a diferença, então,
seria que o Enem tem um cunho mais social, né? Ele trabalha com Temática. temas de temáticas mais sociais, quanto a URGS são questões um pouco mais pessoalizadas, né? Mais Isso, mas, né? Intimistas até, eu poderia dizer. mas de Né? qualquer forma, você vê bem, até 2012, a URGS estava insistindo nessa questão de cunho mais social, de Com temas certeza, de uma abordar. mudança mais Aí recente, mudou. né? Que bom, porque aí fica ventilado, né? Uma coisa mais diferente. Mas, de qualquer forma, não está desvinculado da realidade. Aí a gente vê, por exemplo, em 2012, se não me engano, 13, bom, por aí, 13 ou 14, tá? Que eles pediram para falar sobre os limites do humor. Eu não sei se vocês se lembram que no Claro. ano anterior, aquele Charlie Hebdo, Rafinha Bastos, ou seja, tem ligação, sim, Com a com... realidade, Sim, é possível pensar na realidade, né? claro, Exemplos para dar na redação, perfeito, né? são os exemplos da realidade. Dificilmente, até então, pelo menos nesses últimos anos, eu vejo a URGS perguntar como violência contra a mulher, que fez 2015 no Enem. Mas, olha, esse seria um exemplo para falarmos de inclusão social. Enfim, não se preocupem, porque quem domina um, domina outro. Maravilha. Domina qualquer um. Maravilha. E a nossa técnica hoje vai colocar de novo aí, né, o nosso site, universitario.com.br/prevest-EAD, e ali, então, como eu disse, tu pode cadastrar, né, para assistir às aulas que nós fizemos com a ideia do que vai ser o nosso EAD, um EAD diferente, um EAD revolucionário, né, um EAD que vai procurar trazer, como a gente diz, o EAD de verdade, né, aquela aula o mais próximo possível da realidade. Então, nós vamos fazer lá ao vivo, né, o professor vai estar ali com os alunos, isso efetivamente dá uma maior liberdade ao professor para se libertar um pouco da câmera, que é um pouco agressiva, ela é, né, para muitos, um pouco pressionadora, e a gente, com a aula, né, com os alunos, olhando no olho do aluno, né, vai distensionar esse ambiente, e a ideia é que realmente aquele que esteja fora da aula presencial tenha a mesma sensação daquele que está dentro da aula, porque a aula é insubstituível, a gente sabe disso, né? A gente já ouve falar, assim como o livro, né, que vai morrer, vai acabar, é óbvio que a gente lê no tablet, é óbvio, né, que a gente pode aproveitar esses recursos, mas a aula, o livro, né, ainda, né, trazem a magia, né, do ensino, e é isso que a gente quer trazer para o nosso EAD. Então, nessa página, né, que está aí, ainda está, Marcelo, www.universitario.com.br/prevest-EAD, além de poder te cadastrar para assistir essas aulas e ter uma ideia de como vai ser o nosso EAD, vem o restante das informações, e a nossa primeira aula de degustação será no dia 16. Então, temos pouco tempo aí, né, para o cadastro, né? Agora já aproveita que está no Face, vai ali e já te cadastra, porque a partir do dia 16 a gente vai começar a rolar a degustação dessas aulas. E temos algumas interações aqui. O Douglas Amaral diz, melhor professora, e um coraçãozinho. Ai, né? amado. A Cecília Matos, Maria Tereza, e 3 coraçõezinhos, né? Pessoal aqui, né, demonstrando carinho, né, com a nossa Maria Tereza. A Júlia Greck Pinto diz, melhor professora do mundo, e 3 coraçõezinhos. Né? E o Glover Gass faz um comentário, né? Boa abordagem. Né? Muito obrigada. E então, vocês podem continuar aí mandando, né, seus comentários. E declarações de amor também e as são bem, declarações, são muito melhores ainda, bem-vindas. né, Tereza? Que mexe um pouco com a nossa autoestima, né? Que sempre vai valer a pena. Sempre faz bem, né? Bom, vamos então entrar na redação da URGS mesmo, né? Quer dizer, qual é a estrutura que o aluno deve elaborar para redigir esse texto, né? Como tu comentaste, né? Nós temos aí muito respeito à língua culta, né? Muita exigência, né, de que a pessoa escreva corretamente, né? Não vai encher o texto de gíria e da língua falada que a gente comete, os nossos pequenos equívocos, já nem são equívocos. Não são mais equívocos, equívocos, não. É uma Coloquialidade, coisa, é outra coloquialidade, né, o que a gente fala, mas para escrever tem que ter esse respeito, a Tereza já colocou, mas agora nós temos aí a questão da estrutura, né? Aí, ainda continua a nossa introdução, nosso desenvolvimento, 2 propostas, eu sei tudo, né? Você sabe tudo. Mas isso olha só, Aristóteles, ninguém falou nada melhor depois do velho. É verdade, né? E já falou há muito tempo. E já falou há muito tempo. Então vamos lá, Tereza. Olha só,
A URGS tradicionalmente pede uma dissertação. Dissertação pode ser de 2 tipos, na realidade. A dissertação pode ser expositiva, não é o nosso caso. A técnica o chama desesperadamente. Não é o nosso caso. A nossa é opinativa. A gente dá uma opinião e argumenta. Então, olha só. Como o Kaplan já disse, a gente tem uma introdução, a gente tem desenvolvimentos e a gente tem conclusão. Como o texto é opinativo, o que você tem que fazer? Primeiro, faz um planejamento. Não escreve sem planejar. Mesmo que seja um micro planejamento assim no cantinho da prova, mas faz. A gente planeja até para supermercado, turminha. Ainda mais um trabalho de esforço intelectual como esse. Então, olha lá. Planeja uma introdução. Uma boa introdução é um texto pronto, porque aí você vai colocar assim, vamos falar em frase, mas é período, tá? No primeiro período, você coloca o assunto. Estilo. Segundo período, o tema. O que é ter estilo para você, tia, nos dias de hoje, acho. Aí você já deu a sua opinião. E a sua opinião, ela é fundamental. Não deixa para dar opinião depois. Larga a opinião. Mesma coisa, eu te pergunto as horas, você me responde a temperatura. Mas não foi isso que eu te perguntei? Não faz mistério. Isso não é um livrinho policial que você vai descobrir o assassino lá no final? Diz a que você veio de cara. Até porque, se você não apresentar a opinião de cara, o que vai acontecer? Vai chegar um momento, aquela sensação de esvaziamento. Aí você já escreveu tudo, porque você não tem que se apoiar. Então, na introdução, assunto, tema, a sua opinião são fundamentais. Aí depois você vai no desenvolvimento 1, explica o tema. No desenvolvimento 2, você defende... Explicar o tema não é só expor, não, hein? Você defende a sua tese, você diz por que você pensa daquela maneira. E na conclusão, se você problematizou, solucione. Se você não problematizou, retome o tema, reforce a sua opinião e podemos parar por aí. Mas quer ficar chique? Use uma citação muito bonita, que tem a ver, é claro. Pode fazer 3 desenvolvimentos? Se você quiser, pode. São 50 linhas, afinal. E aí, a conclusão, né? Na conclusão, você tem de ser sucinto. Da mesma forma que a introdução é um trailer, a conclusão isso, é uma síntese. Na introdução, você apresenta as melhores cenas, né? Vai acontecer isso, vai acontecer como um índice, as melhores cenas. Lá na conclusão, você amarra isso, aí você retoma apenas o que é de mais importante. O que é de mais importante? O tema, porque é a última chance de você convencer esse sujeito. Constrói na sua cabeça um interlocutor. O carinha que vai nos avaliar, ele está super interessado em saber o que a gente está escrevendo. Ele é do bem. Ele é do bem. A gente faz pacto com quem escreveu. O leitor tem um pacto. Então, aproveita para convencê-lo. Você tem interesse em convencê-lo e ele tem interesse em ser convencido. Na conclusão, o que é mais importante é o tema e a sua opinião. Resgata e reforça. Conclusão sucinta, introdução também sucinta. É tipo sanduíche, né? Ele não vai botar um pão desse tamanho e uma fatia de queijo. Recheio. Bastante recheio e as pontinhas um pão gostoso. Mas não vai entupir de pão. Maravilha. E usar, né, aquelas palavras-chave, né? Sempre. Isso bem importante. Mas não aquelas clichê, né? Introduzindo, né? Desenvolvendo, concluindo, né? Existem algumas palavras melhores para serem usadas. Bem melhores. Né? Então, o que a gente sugere? Olha só, eu até esqueci de falar uma coisa que é super importante. Em todas as redações, a URGS é muito rigorosa quanto a isso. Mais de um período por parágrafo. Parágrafos não podem ser um tijolão, um blocão. Frase, tá, até turminha? A chance de errar também é grande, né? Enorme. Quanto maior a frase, mais chance de perder, por exemplo, quem é o sujeito desse negócio aqui. Já que eu boto a vírgula, como é que eu separo? Perfeito. Não, e como é que a criatura vai ler? Mas aí estava falando dos articuladores, bem importante, que se usem articuladores para introduzir o assunto. Mas, pelo amor de Deus, atualmente não. Atualmente não. Atualmente também merece choque elétrico. Atualmente, o que é atualmente? Olha, é tão relativo que o que é atual para mim, para Kaplan, é tão diferente do que é para outras pessoas, gente. E nada de fechar com concluindo. Por acaso você já começou uma redação com introduzindo? Nunca. Concluindo também não. Aí você deve usar, por exemplo, a melhor palavra para começar é a palavra assunto. Estilo. Então, vamos começar estilo. Ou se você quer dar uma introdução assim, menos de soco,
É de fundamental importância, é indiscutível que pode-se afirmar que entre os parágrafos também usa elementos de ligação, tipo, é preciso ressaltar, é preciso frisar, ainda outro fator existente, esses elementos. E lá na conclusão, não é que seja obrigatório, mas também é bem interessante Fica bacana, colocar né? elementos de conclusão. Portanto, Portanto, né? e, Tão mais fácil, né? isso, portanto, até porque brifa o avaliador. Maravilha. Muito bem. Vamos mais algumas interações aqui. Tem a da Mariana Abreu, maravilhosa, né? Com coraçãozinho. E o Jerônimo de Assis Brasil fez uma gracinha, né? E mandou um abraço para ti e eu mando um abraço para ele, né? Só não vou ler a gracinha, porque aqui nós temos, né, uma técnica bastante atenta e as brincadeirinhas ficam no caminho, né? Não vamos fazer a tua brincadeira aqui no ar, né? Depois eu conto para Maria Tereza. Ai, Mas tá. Jerônimo de Assis o Brasil. Jerônimo de Assis Brasil, né? Queria Um que a gente sobrenome falasse, lindo, né? sim, Nossa. nome importante, né? Mas queria que eu falasse alguma coisa aqui Super, que não era não. para falar, né? Uma Não, não, pegadinha. não. Mas voltando ao nosso EAD, universitario.com.br/Preveste EAD, vocês vão receber então as aulas a partir do dia 16, aqueles que se cadastrarem. As aulas são gratuitas, tá? E, portanto, o cadastro é a única mão de obra que tem aí para tu conheceres o nosso EAD. No nosso EAD, além das aulas maravilhosas, os professores que estão por aqui, a Tereza vai trabalhar a redação, né, da URSS, mais especificamente nesse último momento, tu vais receber também um material, né, se assim optares, né? Então, tu tem na página que vai aparecer da compra, com um preço espetacular, e isso nós estamos deixando, né, para o momento certo, né, assim que tu te convenceres do nosso produto, pode estar pensando, pô, eles estão enrolando, estão dourando a pílula, estão fazendo, aí, pô, vem aquele preço que eu não posso pagar, nada disso, né? Uma promoção especial de lançamento, mas logo, logo já vai saber, mas na página de compra está lá, compra o curso, compra o material. Comprei o curso, se eu quiser, posso comprar o material, se não, não precisa, tá legal? Mas, optando pela compra do material, tu vais recebê-lo em casa, né, pelos correios, bonitinho, e também uma versão em PDF para acompanhar a aula. Então, de repente, a Tereza está lá, né, com o quadro cheio, né, de exemplos e mostrando, né, alguma coisa importante de redação. Tu pode, então, diminuir o vídeo, né, da Tereza, ampliar o texto, né, que ela está colocando, ou que vem no nosso livro, ou pode depois, né, ampliar o vídeo, diminuir o texto, isso aí vai ficar a teu critério, né, e é uma boa referência que nós vamos tendo, né? Voltando então à nossas dicas de redação, Tereza, quais são os critérios para atribuição de nota zero, né? Quer dizer, o que o aluno não pode de forma alguma fazer que pode estragar todo um trabalho, toda uma preparação que ele teve, né? Quer dizer, o que zera uma redação? Número de linhas aquém, como eu falei ainda Já agora, comentamos. menos de 30 linhas é zero. Até o avaliador, o próprio avaliador é avaliado quanto a esses aspectos. E o título, que é a coisa que está sempre Não, na o cabeça. título não zera, né? zera. Se você esquecer, você Vai ser descontado, mas pode não zera. pode não, você será penalizado quanto à estrutura, porque pediram, mas zero não é. Fuga ao tema, que infelizmente não é tão incomum. Prendam-se às palavras-chave da proposta. Amizade, então eu vou falar sobre amizade nos dias de hoje, não é ao longo da história. Estilo, nos dias de hoje, o que é para você ter estilo. É claro que eu não vou falar, eu acho que. Não. Segue dizendo. E fuga tipologia. Ou seja, nos pedem uma dissertação cujo objetivo é verificar se eu tenho uma opinião sobre aquele assunto e se eu argumento para sustentar essa opinião. Aí a minha dissertação é majoritariamente expositiva. Eu só fico apresentando informações, como numa notícia, ou faço uma narração, enfim, uma outra tipologia que não a opinativa, argumentativa, que é um tipo de dissertação. Tá. São as formas de zero. No Enem, por exemplo,
se zera quando a gente comete algum crime, né? Por exemplo, racismo, né? Sim. Alguma Sérios questão direitos sérios de direitos humanos. humanos, a redação no Enem é zerada. Na URGS existe isto Não, existe, não há nenhum critério assim claro, Uhum. dizendo sim, se você ferir os direitos humanos, se você se manifestar de forma a incitar o ódio também, ou, enfim, qualquer assunto, qualquer tipo de preconceito, no Enem é zero. Na URGS não há nenhum critério específico, mas Fatalmente. realmente, fatalmente prejudicará muito a sua redação, por um motivo simples, Kaplan. Não tem nada a ver com ideologia. Qual é o motivo? Preconceitos não são sustentáveis. A gente não consegue argumentar com consistência. Eu não gosto de pessoas que usam anel. Mas por quê? Uhum. Para não É falar isso. nos graves, Não, né? não, eu estou falando assim, Assim, porque eu estou de uma usando anel. maneira Não, geral, claro. é. Não, não, mas é isso, né? E acho sempre bom que as pessoas tenham muito cuidado Não pode, não com essas pode. questões, porque o avaliador, ele obviamente vai ver isto, né? E ele vai jogar ali todo o peso da Claro, avaliação. claro. Aliás, falando em avaliação, a URSS tem uma avaliação muito séria, né? E que a gente conhece muito, porque conhece corretores, né? Aqui no Rio Grande do Sul, obviamente, a gente tem uma repercussão, né, muito forte Eu já corrigi há algum tempo, quando era possível. exatamente, você já foi corretor, então a gente sabe da seriedade com que é levada essa questão da avaliação, né? E como é que essa redação é avaliada, né? Para também acho que é uma informação Sim, importante para claro. quem vai fazer a redação, transparente, democrática, importante, que Super. saiba exatamente É, como ele será avaliado para não cometer os equívocos que poderiam, né, tirá-lo de uma nota boa, né? a avaliação na URGS, ela é, como você disse, muito transparente. Não há professor ou aluno mais interessado que não saiba. São dois avaliadores, em princípio. Um avaliador faz uma avaliação chamada analítica, e aí ele vai trabalhar, ele vai avaliar a estrutura, o conteúdo, como é que você organiza essa redação, quais os argumentos que você traz e, é claro, o domínio da língua também. Essa primeira avaliação vale 50 pontos, 30 relativos à estrutura e ao conteúdo e 20 relativos à expressão linguística, concordância, regência, essas cacarecas todas. Depois tem outra avaliação que se chama holística, olha, simplificando, é a análise do conjunto da obra. O avaliador, pressupostamente não, ele é um bom leitor. Tem prova para ser avaliador da URGS, não é assim, eu quero. Não. Chega, tem que fazer prova. E aí, ele é um bom leitor, ele avalia o conjunto da obra. Dá uma diagonal, como diz o jornalismo, né? Isso, avalia o conjunto da obra, também vai observar a estrutura, conteúdo, Pra tudo ver se mais, tem introdução, se tem os dois mas ele vai ver o desenvolvimentos. conjunto, ele vai ler como um texto jornalístico, por exemplo, como você bem falou. Somam-se essas duas notas, um não sabe o que o outro fez, que analisa, que faz a avaliação analítica não sabe a nota da holística e vice-versa. Se houver discrepância, um parâmetro de discrepância, essa redação vai para uma terceira avaliação com outro avaliador, geralmente um coordenador de equipe, para dirimir qualquer dúvida aí. Então, quer dizer, é sério. É sério e dificilmente essa discrepância prevalece, né? Não, Naturalmente. não, Porque se tiver não uma prevalece. nota 5 e uma nota 1, evidentemente aí tem um problema, E né? até E porque nós vamos... eles trabalham muito com faixa é faixa. Então, assim, ó, tem excelente mais e excelente menos. Então, tem um jogo de cintura por aí. Tem E mais, E menos, S mais, S menos. Então, não é uma coisa. Ah, e a avaliação também não é estanque, tá? Não é mecanizada. Ah, errei uma vírgula, perdi um ponto. Não. Uhum, É desde que prejudique a clareza e a fluidez, a fluência desse texto. uhum, Não é uma coisa assim, sabe, mecânica. uhum. É bem séria Perfeito. mesmo. Que bom. Tereza, eu te agradeço, né, Imagina, a sempre é um presença prazer. e é sempre importante te ouvir e aprender um pouco mais e dizer que a Tereza, né, vai estar no nosso IAD. Para quem quer as informações do nosso IAD, está aí de novo, né, universitário.com.br
facebook.com/prevestad, te cadastra para as aulas. No dia 16 nós teremos a primeira e depois, na sequência, as outras 3. São 4 aulas especialmente gravadas no estilo que o nosso IAD vai ter. Temos aqui mais uns comentários, vou ler um da Bruna Carvalho aqui, ótima professora e um coraçãozinho, né? E nós estamos encerrando então o nosso Conversa de Professor hoje, deixar a Maria Tereza almoçar, porque ela já tem aula em seguida, né? E a gente sempre comenta isso, mas não é assim um queixume, né? Mas vida de professor, não é só conversa de professor, é uma correria, né? Para a gente atender, né? a todos os nossos compromissos. Mas é bom. E eu te agradeço então, Tereza, né? Essa disponibilidade hoje. E nós voltamos com Conversa de Professor na segunda. Vamos dar uma folga amanhã na quarta, depois tem o feriadão aí, né? Então, nesse intervalo, tu pode acessar o nosso Facebook ali e assistir, se não assistisse, as nossas conversas de professor para te atualizar, né, e conhecer os professores que trabalharão, porque todos que estiveram aqui estarão conosco no revisão do EAD, do Preveste EAD do Universitário. Tá legal? E segunda às 19 horas nós temos um outro encontro no Conversa de Professor, falando de português com o professor Andrezan. Até lá. Tchau. Tchau.